Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Bem, é, nós estamos aí fazendo um- uma série de vídeos falando sobre o Homo sapiens, né? Talvez uma das coisas mais complicadas que se tem é quando se refere a esse aspecto antropológico, porque a antropologia ela é uma ciência complicada. Primeiro, porque as pessoas não sabem precisamente a como se deu o surgimento do Homo sapiens arcaico, tá? E depois do Homo sapiens sapiens. Tá? Há várias versões sobre a história da criação. Então, algumas pessoas acham que aqui na Bíblia está narrada a história da criação do homem e da mulher. Ok? Você pode crer no que quiser, né? Eu não estou discutindo a sua crença. Mas se você pegar a Bíblia logo no primeiro capítulo, você vai perceber que já há algo errado. Porque o capítulo 1 narra uma história e o capítulo 2 narra outra. Aí, o que acontece? Aí vem aqueles teólogos, os biblistas, os exegetas, né, com aquela leitura histórica, dizendo, não, isso aqui é a visão eloísta, essa aqui é a visão javista, essa aqui é a visão sacerdotal, esta aqui é a visão deuteronomista. Né? E aí vão enfiando goela abaixo toda essa história que vem, né, marcada antes de nós nascermos. Né? É igual a música do Cazuza. Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga para a gente ficar assim. Pois é. Lamentavelmente, começa a surgir aqueles grupos fundamentalistas. Né? Não, aqui, isso aqui é inerrante, isso aqui a Bíblia não erra. Olha, eu posso jurar que gente, eu até aceito de gente ignorante. Ignorante que eu falo daqueles que não conhecem de fato isso aqui, não estudam profundamente. Porque quando você faz uma leitura acadêmica da Bíblia sem dogmas, sem teologia, você vê que tem sim erros. Basta você comparar uma tradução, né, desta Bíblia aqui, que, por exemplo, é da Vulgata, e você pegar uma Bíblia que é uma tradução do texto massorético, vamos supor. Tá? E aí você pega uma tradução da Bíblia da Septuaginta. Você vai ver a diferença. Pentateuco samaritano. Leia a Septuaginta sem correções e leia o texto massorético e leia o Pentateuco samaritano. Nossa, você vai encontrar diferenças terríveis. Fora o que a gente vê que os tradutores da Bíblia no Brasil e fora do Brasil fazem traduções, sim, erradas. Fazem traduções manipulando textos e forçando o texto a dizer coisas que não são verdadeiras. Ok? Mas nosso assunto não é Bíblia. Nosso assunto é sobre antropologia. O Homo sapiens, o surgimento do homem sábio. Ok? É, existe aí várias histórias a respeito disso. Mas eu vou começar esse vídeo, tá? Colocando aqui e vou compartilhar com vocês, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui o que o livro de Urântia, tá? O livro de Urântia é esse aqui, ó, certo? Ah, eu não conheço o livro de Urântia, eu gostaria de conhecer. Muito bem, tem grupos de estudo no Face, no WhatsApp, tem a escola Urântia. Então você de repente, eu quero conhecer esse livro. Beleza.
tá? E se alguém aqui da minha cidade, de repente, quer conhecer o livro de Urântia, é só me procurar, né? Mas eu vou mostrar aqui o que o livro de Urântia diz. Nessa parte aqui é o documento, tá? É o documento, eu vou ler aqui, o documento 63, e ele fala sobre a primeira família humana. Vejam só o que vai dizer aqui. Eu já falei em outro vídeo sobre o Adon e Andon e a Fonta. Então, vamos lá. Sobre muitos aspectos, Andon e Fonta foram um casal mais notável de seres humanos que jamais viveu na face da Terra. Esse par maravilhoso, os verdadeiros pais de toda a humanidade, ouça o que o livro está dizendo, tá? Sobre todos os pontos de vista, foi superior a muitos dos seus descendentes imediatos. Ambos foram radicalmente diferentes de todos os seus ascendentes, tanto imediatos quanto remotos. Tá? Os pais desse primeiro casal humano eram aparentemente pouco diferentes da média da sua tribo. Embora tivesse entre os membros mais inteligentes daquele grupo, que o primeiro, tá, aprendeu a tirar pedras e usar a clava para lutar. Eles também faziam uso de lascas pontiagudas de pedra, sílex e ossos. Enquanto ainda viviam com seus pais, tá, Adon havia amarrado uma lasca aguda de pedra na extremidade da clava, usando tendões de animais com sua finalidade. Em muitas oportunidades, fez uso dessa arma para salvar tanto a sua vida quanto a da sua igualmente aventureira e curiosa irmã, que infalivelmente o acompanhava em todas as suas caminhadas para explorações. A decisão de Adon e Fonta de deixar a tribo de primatas implica numa qualidade de mente muito acima da inteligência grosseira que caracterizou tantos os descendentes seus, que se rebaixam cruzando com os seus primos atrasados das tribos simianas, tá? De símios. Tá? Mas o vago sentimento que eles possuíam de serem algo mais do que meros animais era devido à outorga da personalidade e da aplicação desta pela presença dos ajustadores do pensamento que passaram a residir em suas mentes. Quem é Adon e Fonta? Andon e Fonta são primatas que, de repente, de uma tribo, nasceu dois seres descendentes de símios que tinham uma inteligência superior. Tá? Portanto, eles eram muito parecidos ali com o Homo erectus, o Homo neandertal, né? Neandertal, certo? Vou pronunciar direito. Neandertal, certo? Então, eles estavam ali naquela média, né? E até é bom a gente expor isso aqui, né? Então, Adon e Fonta estavam aqui, mais ou menos nesse parâmetro aqui, tá? Eles estavam aqui, ó, no Homo erectus, entre o Homo erectus e o Homo erectus. Eles não eram ainda o Homo sapiens, certo? Eles não eram Homo sapiens. Por quê? Porque o Homo sapiens vai surgir, tá? O Homo sapiens arcaico, que é esse aqui, certo? O Homo sapiens arcaico, esse aqui, vai surgir muito posterior, tá?
Então, precisamente, Andon e Fonta, eles estavam aqui, ó, entre o Homo erectus, tá? Nessa média, e o Homo neandertal, tá? Neandertal, correto? Eles estavam aqui, ó, nessa linha aqui, Homo erectus, tá? Por quê? Porque eu já falei num vídeo anterior, tá? Que os seres humanos não podem ser denominados de que nós somos uma única raça. Nós não somos uma única raça. E nem nos comportamos como uma única raça. Basta pesquisar um pouco sobre o que aconteceu, e eu já falei em outro vídeo, que o Homo sapiens praticamente eliminou todos os outros, como o Homo, o homem de Neandertal, tá? Como também o Homo erectus. Eles foram eliminando. Eu já li aqui um trecho de um livro em que o escritor fala isso, né? Então, portanto, esses seres já existiam, não foram nenhuma obra de criação divina. Eles surgiram de um processo evolutivo, que também não tem nada a ver com a tal teoria de Darwin, que é uma teoria. Nunca foi provada, mas se tornou, né, uma vertente dentro das escolas, assim como os fundamentalistas estão por aí gritando o criacionismo. Tá? Tudo isso vai ruir. Tá? Vai ruir e eu quero ver como é que esse povo vai ficar. Né? Então, eu mostrei aqui para vocês, tá, que pegar meu caderninho de anotações aqui, muito bacana. Que Adão e Fonta eram o quê? Eram originários dos primatas. Foram uma evolução. No entanto, não houve outros semelhantes. Só de Adão e Fonta em diante que se avança. Os outros não avançaram. Então, portanto, não venha com aquela discussão abestalhada, que eu também já fiz, de que por que os primatas ainda não continuam virando seres humanos. Isso é ridículo. Né? Isso é tipo assim, o cara fala uma coisa assim, sem estudar, sem pesquisar, sem falar, eu vou falar isso aqui. Né? Tá. Depois de Andon e Fonta, surgiram as raças de cores. A raça vermelha, a raça azul, a raça amarela, enfim, surgiram as raças de cores. Algumas conseguiram sobreviver, outras nem tanto. Né? No entanto, houve também aquilo que as tábuas da Suméria vão falar sobre os experimentos que os Anunnakis fizeram na Terra. E vou lembrar aqui para os fundamentalistas, os livros, os documentos da Suméria, as tábuas cuneiformes da Suméria são mais antigos que a Bíblia. Portanto, não venha com esse discurso aqui achando que esse livro aqui é o mais antigo do mundo e que tem todas as respostas para a coisa. Deixa de ser ridículo. E olha que eu não estou nem interessado que você fique aqui assistindo meus vídeos. Tá? Fique lá com a sua visão deprimente, que um dia, quando começar a desmoronar,
eu espero que você não entre em crise e, sabe, e fique por aí vagando, tá? Então, quando os Anunnakis, ou Elohim, como queiram chamar, começaram a fazer experimentos genéticos com quem? Com os seres que já existiam, evidentemente. Eles ainda não eram seres evoluídos com uma inteligência supimpa, mas os Anunnakis, ou os Elohim, ou os Arcontes, como queiram chamar, queriam trabalhadores para fazer o trabalho que os deuses não queriam fazer. Ok? Não queria. Né? Então, só por aí você tira. Até que, em um determinado momento, a Nimar, tá? Que é uma fêmea Anunnaki, resolveu enxertar nela, tá? E fazer um processo de barriga de aluguel, vamos supor assim. Então ela colocou lá e nasceu o Adamu. Ela fez o mesmo processo numa outra e nasceu uma menina chamada Tiamat. Desse casal aqui, começou a se proliferar muitos. Aqui, ó. E isso não foi assim, ó, em 2 dias, 3 dias, 4 dias já tinha uma multidão. Não. Isso levou anos acontecendo. Tá? Depois, a divindade chamada Enki, passeando lá pelos rios, né, viu duas lindas mulheres, descendentes deles aqui, ó, de Adamu e Tiamat, e resolveu que ele queria possuir as duas garotas. E quando ele possuiu as duas garotas, elas ficaram grávidas, uma de menino e a outra de uma menina. E eles deram o nome do menino de Adapa e da menina Tite. O que é que aconteceu aqui? Aconteceu que esses aqui eram mais evoluídos que este aqui. E aqui é que se dá a evolução do Homo sapiens sapiens. Tá? Aqui é que se dá a evolução do Homo sapiens sapiens. Ok? Por quê? Porque aí já foi um salto tremendamente, porque foi um ser Anunnaki engravidando seres que já nós podemos chamar assim de humanos. Tá? Então surge uma raça, digamos assim, por isso que eu falo sempre isso aqui, surge um grupo, que, né, depois vão dizer que, olha, o Robson está falando que tem várias raças na humanidade. Ó. Vá entender, né? Mas a gente vai chegar lá. Então, a Dapa e Tite começaram a ter filhos com uma evolução ainda superior. E aconteceu que depois os Zigigues, quem são os Zigigues? Os Zigigues eram uma espécie de Anunnakis de um grau inferior, resolvem vir lá do centro, aonde eles tinham uma espécie de lugar intermediário entre a Terra, segundo essa visão cosmológica, tá? Deixa claro isso aqui, e o planeta Nibiru. Eles resolveram vir de lá, desceram aqui na Terra e disseram: nós também queremos ter mulheres. E eles optaram por possuir mulheres quem? Adapitas. Eles não quiseram qualquer mulheres aqui, ó.
Eles quiseram descendentes desses aqui. Ok? Aí você vai me dizer assim, essa história dos Igigues descendo lá para possuir as filhas dos homens é o que está escrito aqui na Bíblia. Só que a Bíblia resolve dizer de uma outra forma, porque, é claro, foi conveniente aos escritores da Bíblia, né, fazerem aquilo que eles queriam. A Bíblia vai surgir aonde? No período do cativeiro de Babilônia, né? Depois o Josias vai fazer lá a sua maracutaia, né? O Esdras vai escolher os livros que ele quer para a Bíblia, tá? Então, diz aqui no capítulo 6 que, ora, tendo o homem começado a multiplicar-se sobre a terra, e tendo gerado filhas, vendo os filhos de Deus. Quem são os filhos? Os Benei Elohim. Tá? Que a filha dos homens eram formosa, tomaram por suas mulheres as que dentre todas lhe agradaram. E Deus disse, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque é carne. Tá? E os seus dias serão como 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes sobre a terra, porque depois que os filhos de Deus tiveram comércio com as filhas dos homens, tá? Elas geraram os filhos. E estes foram homens possantes e desde há muito afamados. Ok? Essa história aqui é a mesma história que está nas tábuas da Suméria, dos Igigues. Ok? Calma aí. Quando você pega a Bíblia, tá? E aí eu vou pegar aqui, vamos ver se a gente encontra aqui, tá? E eu vou entrar aqui na Bíblia, que ela está aqui escrita em hebraico. A gente vai pegar no hebraico, tá? E aí eu vou pegar aqui Gênesis, capítulo 6, tá? Gênesis 6, está aqui, ó. Tá? E aconteceu quando começou os homens, Ra-Adã, olha aqui, ó, Ra-Adã, tá? A multiplicar, tá? Sobre, tá? O rosto da terra, rosto quer dizer face da terra, as filhas e filhas nasceram para eles, tá? Veja que está aqui a tradução literal, tá? Viu os filhos de Deus, está aqui, ó. Filhos aqui é Bené, o quê? Ha-Elohim, tá? Filhos de Elohim. Aqui Elohim, tá? Quer dizer aqueles que são poderosos. Elohim é plural da palavra Elohá. Elohim é a junção do Deus El, tá? Com a divindade feminina. Tá? Mas nós não vamos aprofundar esse tema aqui. Eu vou fazer um vídeo, vou fazer uma série de vídeos falando sobre os deuses da Bíblia. Porque eu quero que as pessoas entendam que nunca a Bíblia falou que eles tentaram, né, fundir vários deuses num só para dizer que existia um Deus único. E deram característica para esse Deus que está aí até hoje, e nós estamos vendo que tá, no que dá. Tá? E viu os filhos de Deus, os Benei Elohim, portanto, a tradução
filhos de Deus é uma tradução para o português que não é correta, tá? E viu os filhos de Deus, porque a tradução correta seria: e viu os filhos dos deuses, os filhos dos deuses, que as filhas, olha só aqui, ó, as filhas dos homens, do Adão, os filhos de Adão, tá? Eram lindas, né? E eles também levou. Olha só, eu estou lendo aqui né? E disse o Senhor, vejam que ali, filhos de Deus, agora aparece aqui, olha, o Iavé. Iavé. Iavé não é o mesmo Elohim. Ele é um dos Elohim, mas ele não é o único. Tá? E ele vai dizer o seguinte: não vai lutar meu espírito com o homem, sempre também, porque eles são carne. Tá? Aqui, ó, são carne, bazar. Tá? E será ainda seus dias 120 anos. Ok. Tá? E aí vem aqui, ó. Os Nephilims, Nephilim, é plural, tá? Ha-Nephilim, eram na terra, estavam na terra naqueles dias e também depois. Olha aqui. Ó. E também depois. Os Nephilim estavam naqueles dias e também depois daqueles dias. Eles estavam onde? Na terra. Olha aqui a palavra. Baeres. Tá? Terra. Tá? E também depois. Quando entrou os filhos, Bené, tá? De Deus. Tá? Bené Elohim. Olha aqui, ó. Elohim. Até quando os filhos, tá? Bené Elohim, de Deus, entraram, tá? Entrou, tá? Nas filhas, olha aqui, dos homens, de Radá. E eles deram à luz para eles o mesmo homens poderosos, tá? E nasceram quem? Da relação desses filhos de Deus com as mulheres. Porque, vejam, o texto hebraico diz que os Néfilins, olha, os Néfilins eram na terra em dias, naqueles dias, e também depois, que quando entrou os filhos, tá? Os filhos de Deus até a filha dos homens. Vejam, os Néfilins não são descendentes dessa relação dos filhos de Deus com as mulheres humanas. Pelo texto aqui, não. Se você pegar o texto literal, ele não está dizendo isso. Tá? E deram luz para eles, aí, olha, quando os filhos de Deus começam a ter relação com as filhas dos homens, nascem homens poderosos. Tá? Ó, nascem homens poderosos que eram homens de renome. De renome. É comum a gente ouvir por aí de que comum a gente ouvir por aí de que os Néfilins são resultado da relação dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Quem eram os filhos de Deus?
Ah, eram anjos, foram anjos rebeldes, caídos do céu. Eu não sei de onde eles tiraram isso. Eu nem sei de onde eles tiraram. Ah, mas é porque no livro de Enoque, olha, pera lá, seu fundamentalista religioso. O livro de Enoque não é canônico. Como é que tu está usando? Ah, olha só como esse pessoal fundamentalista religioso, eles são meio loucos. A Bíblia é inerrante, mas quando eles querem manipular a Bíblia, eles leem o livro de Enoque. Não é? Aí eles vão lá no livro de Enoque. Ah, esses filhos dos homens, filhos de Deus, esses Bené Elohim, filho dos deuses, diga-se de passagem, porque a tradução correta é filho dos deuses. É porque tem um monte de gente que não estuda a Bíblia e fica lendo a Bíblia e acha que, você, olha, eu entendo, né? Você entende hebraico, você entende grego, você entende aramaico, você entende... não entende. A Bíblia não foi escrita em português, querido. Ah, querida. A Bíblia foi escrita originalmente em hebraico, que nem vogal tinha, só tinha consoante. Vieram colocar vogais nas palavras bíblicas muito depois de Jesus. Ok? Então, muito bem. Aí as pessoas vêm e dizem: ah, não, o livro de Enoque narra que um grupo de anjos desceu e aí, sabe, e teve relação com, com as filhas dos homens. Bem, primeiro nós vamos ter que perguntar o seguinte: anjo, anjo, tá? Essa palavra anjo em grego, arcângelo, é, mensageiro, angelos, angelos, angelus, quer dizer mensageiro. Em hebraico, malak, quer dizer mensageiro, tá? Então, os mensageiros, tá? Lá do livro de Enoque, porque, vejam, gente, as pessoas usam o livro de Enoque para quem quando quiser. Agora, o livro de Enoque está sendo hoje usado por evangélico, por católicos aí à torta direita. Nem canônico é, mas uso para falar desses aspectos doutrinários, né? Que é afirmar que anjos vieram e tiveram relação com a filha dos homens. Nossa, aí se tornaram demônios, se tornaram capetas. Vejam só, tá? É, quando perguntaram a Jesus sobre... Fizeram uma narrativa para Jesus dizendo, olha, uma mulher casou, tá? E aí ela não teve filho com o primeiro marido, aí um irmão assumiu, né, o casamento, também não teve, morreu. O outro assumiu, também não teve, morreu. E aí perguntaram a Jesus de quem ela será mulher no mundo futuro. Jesus disse, olha, ela não será mulher de ninguém porque no mundo futuro eles serão como anjos. Bem, vamos lá. Se eles vão ser como anjos, significa dizer o quê? O que é que Jesus está afirmando ali? Que eles não terão por que ser mulher e nem marido de ninguém, porque lá não se tem relações sexuais. É isso que Jesus está falando. E como é que me vem um grupo de gente louca afirmar que esses seres que engravidaram as mulheres eram anjos? Porque o livro de Enoque diz que é. Ora, o livro de Enoque também
se as pessoas não desejam saber a verdade, ele foi encontrado uma cópia em grego. O que é que o livro de Enoque está narrando? A mesma história da Suméria. Olha aqui, ó. A mesma história dos Igigues descendo na terra para terem relações com as mulheres. Por quê? Porque eles disseram o seguinte: ora, se o Enki teve, por que, que nós não podemos ter? E os Igigues não eram deuses. Eles eram uma camada de entidade de seres de talvez de segundo escalão em Nibiru. Eles faziam um trabalho pesado. Mas tinham poderes, tinham força, tinham capacidade. E é essa narrativa do livro, né, contada nas tábuas da Suméria, nas tabuletas da Suméria, escritas cuneiformes, no livro perdido de Enki, ok? Que o Enoque vai contar e que a Bíblia vai contar de forma diferente. A Bíblia chama esses seres dos Benei Elohim, filho dos deuses. E o Enoque vai achar de contar que aquilo lá eram anjos. Que foram liderados lá por não sei quem, né? Samiasa. Eles foram liderados por Samiasa, ou Samiasar. Né? Então, é preciso a gente entender que os Néfilim não são produtos dessa relação. Os Néfilim já estavam na Terra, como diz a Bíblia. E depois também. Os Néfilim vão ser chamados de gigantes, tradução de gigantes nas Bíblias. Os Néfilim estavam na Terra e também depois. Porque os Néfilim não são produtos da relação desses seres, dessas entidades com as mulheres adapitas, porque eles não escolheram qualquer uma, porque existiam raças diferentes. Olhem, prestem atenção, eles não foram pelos belos olhos azuis, eles foram porque, por causa do tipo sanguíneo, eram adapitas. Os Néfilim nada tem a ver de gigantes. Sim, houveram gigantes na Terra, bem, mas não até o próprio Davi ou outro aí, porque 3 pessoas mataram o Golias. Né? Não sei se você sabe disso, mas está aí na Bíblia, né? Que é inerrante. 3 pessoas mataram o Golias. Uma delas foi Davi. Mas vamos lá. O que é que diz aí? Diz que existiam os Anakins. Os Anakins eram seres grandiosos como o Golias, que o Davi supostamente matou. Né? Esses seres não morreram na enchente do. Mas a enchente foi no mundo todo. Bem, se foi no mundo todo, como é que esse pessoal se salvaram? Fala aí, me explica. Como é que os gigantes se salvaram? Se na época do Davi tinha gigante aí, 3 metros, 4 metros. Hum? Então, quando vão traduzir a Bíblia, aí fazem meu amigo, fazem os tradutores fazem o que querem e o povo pega, porque, coitado, ninguém sabe hebraico, ninguém pega a Bíblia em hebraico. Manda, vê se eles divulgam as Bíblias interlineares. Não divulgam, porque eles não querem que ninguém saiba. E quando pegam Bíblia interlinear e ainda deturpam Bíblia interlinear, porque eles não traduzem o interlinear realmente correto como tem que ser traduzido. Muitas vezes ainda espalhando ideias deturpadas. Né?
Alguém vai entrar aí, já sei que vai sair comentário aí no vídeo, vai dizer, mas os Néfilim são filho dos anjos caídos. Que anjos caídos? Aonde é que está? Os Bene Elohim, os filhos dos deuses, não eram anjos, filho. Onde você tirou isso? Do livro de Enoque. Querido, se você está canonizando o livro de Enoque, mas o livro de Enoque está no canon das igrejas ortodoxas. Você é ortodoxo? Não, né? Ou no mínimo você é católico, ou no mínimo você é evangélico. Portanto, o livro de Enoque não está em nenhuma dessas. Não é engraçado isso? Os caras não aceitam os 7 livros que estão no canon católico, mas resolvem aceitar o livro de Enoque quando é para justificar essa visão esquizofrênica de que esses anjos caídos viraram o demônio que estão lá na Antártica, inclusive estão lá, que foram precipitados do céu e caíram na Terra e estão no absurdo, estão lá na Antártica. Né? E a gente vai ver que, na verdade, foram os Igigues que fizeram isso, e os Igigues estavam mesmo trabalhando, eles trabalhavam no absurdo, que é no interior realmente da Terra caçando ouro. Eles trabalhavam em minas. Minas, você sabe o que é mina de ouro? Mina de, sabe, naquela época não tinha ainda essas. Por isso que tem esse fanatismo por ouro, né? Agora a gente está entendendo por que é. É porque os criadores do Homo sapiens sapiens adoravam ouro para salvar o planeta deles, tá? Segundo essa visão cosmológica, que eu estou longe de acreditar nisso. Não acham que não acho, a minha opinião sincera é que eles vieram de outro planeta, do 12º planeta, não acho. Mas essa é a história que tem. E eu vou me ater aos fatos. Né? Eu não acredito que eles vieram de outro planeta. Eu acredito que eles vieram das terras, além das terras que estão em outro, é, diríamos assim, em outro plano do universo Terra. Nós estamos na Terra base. Eles estão em outros planos. Eles vieram de outros planos. Tá? Agora, quem quiser acreditar também que estava em outro planeta, acredita aí. Isso aí pouco importa. O que é importante é a gente deixar claro para vocês que de toda essa história do Homo sapiens, nós podemos ter a conclusão do seguinte: o Homo sapiens, o Homo sapiens sapiens surge e aniquila a maioria dos outros seres. Mas ele não aniquilou todos, porque nessa história toda existem os metamorfos, os híbridos, porque os filhos de Enki são híbridos. São híbridos. Tá? Então tem híbrido, tem metamorfos, tem hominídeos, tem uma série de seres que vieram em consequência de muita coisa aí. Que também as tábuas da Suméria não são a explicação de tudo nesse mundo, porque, pelo amor de Deus, também, né? Vamos cair no ridículo de achar que tudo que está lá na tabuleta da Suméria agora foi assim, tal como aconteceu. Espera, calma aí. Foi aquilo que aquele povo entendeu. Certo? Agora, é que não se tem o elo perdido do surgimento do Homo sapiens para a evolução do Homo sapiens sapiens. Não tem. Mas por que não tem? Porque não vai se encontrar o corpo de Adapa e de Tite. Não vão encontrar. Não vão encontrar os ossos de Adamu e Tiamat. Não vão encontrar. Agora, só uma pessoa de curto raciocínio não entende por que é que existem guerras,
no nosso plano, na nossa realidade. Por que que existe essa ganância desenfreada por ouro? Porque aí eu pergunto para vocês para onde está indo todo esse ouro, gente. Quem é que está consumindo todo esse ouro? Fala aí para nós. Hum? Os habitantes da Terra base? Você jura? Diamante, ouro, né? Você acha mesmo? Eu acho que tem outra explicação, mas tem muita gente que não vai querer essa explicação. Mas aí está a origem de tanta guerra, de tanta ganância, de por que países com países, de que porque gente, se nós fosse uma única raça, de fato, de verdade, nós não estaríamos nelas. Esses seres que criaram a humanidade, ou parte dessa humanidade, ou pelo menos criaram os Homo sapiens sapiens, esses seres já criaram o Homo sapiens sapiens com desejos de sangue na boca. Porque tem vários escritores aí renomados que falam exatamente que o Homo sapiens destruiu a maioria dos seus outros, dos outros seres, como, por exemplo, o homem de Neandertal, né? Neandertal, certo? É o nomezinho, né? O Homo erectus, eles mataram. Ou, quando muito, diz alguns escritores que eles assimilaram, colocaram dentro do grupo, o que eu acho, né? E alguns foram excluídos mesmo, mandados, fugiram, foram para outras terras e outros lugares. Aí. Isso nós vamos ver no futuro. Não, não se preocupe. Essa teoria que eu estou falando aqui, essa especulação que eu estou fazendo, uma hora dessa vai aparecer. Você pode ter certeza disso. Eu não estou aqui à toa. Você pode ter certeza disso. Então, que os Homo sapiens sapiens aprendam, porque talvez o próximo salto será do Homo Theos, o homem Deus. Tá? Não deixe de se inscrever no meu canal, de curtir meus vídeos e deixar aquele like gostoso e compartilhar e divulgar este canal. Tá? Se quiser ajudar, é só fazer comentário aí que eu coloco a chave Pix para você ajudar esse canal, beleza? Tudo bem? Forte abraço e até o próximo vídeo.